Pensar sobre o batismo cristão. Por 2 vezes eu planejei pregar esse sermão e por razões circunstanciais não pude, mas hoje eu vou então tratar esse tema de peso absolutamente necessário do batismo cristão. Eu já preguei em março e abril e aprove ao Senhor hoje pensarmos então sobre esse tema. Batismo cristão, um estudo histórico teológico a partir do texto de Efésios 4, vamos ler no verso 5 e outros textos mais. É uma temática, vou fazer uma abordagem sistemática desse tema da teologia cristã. O texto é Efésios 4, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Vou repetir: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Deus os abençoe. O batismo tem sido um tema controverso na história da igreja cristã. Na verdade, batismo e ceia são 2 temas intensamente controversos na história da igreja cristã. Muitos teólogos no passado divergiram sobre o significado, a forma e as pessoas que poderiam ser submetidas ao batismo. Significado, forma e as pessoas que podem ser submetidas ao batismo. Ainda hoje há muita divergência sobre esse assunto. Esse verso de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 5, que nós acabamos de ler, o parágrafo inteiro, e essa é a 10ª mensagem nesse parágrafo, Paulo faz alusão ao fato de que existe um só batismo para apontar o tema desse parágrafo inteiro, que é a unidade da igreja, a unidade que nasce da Trindade. Nós somos um só corpo, um só povo, há uma só fé, há um só Senhor, há um só Deus e Pai. Por que Paulo enfatiza o fato de que há um só batismo? Apesar das divergências que podem existir em questões secundárias, nós todos fomos batizados num só Espírito. Nós todos recebemos a graça do novo nascimento, nós que já passamos por essa experiência irrepetível, e que o batismo é uma representação física, visível, daquilo que nós já experimentamos, de modo que todos os cristãos, genuinamente cristãos, podem dizer: nós todos fomos batizados num só batismo. Há uma unidade orgânica, ninguém pode destruir a unidade da igreja. Paulo faz um encorajamento para que nós possamos preservar essa unidade, nós possamos manter a comunhão uns com os outros pelo vínculo da paz, mas o fato é que nós todos fomos batizados num só Espírito. Deixa eu fazer aqui uma espécie de panorama histórico dessa doutrina. Se você ler atenciosamente o Antigo Testamento, o que você vai encontrar ali? O que é chamado de abluções pré-cristãs. O que significa isso? Ritos de purificação no Antigo Testamento que muitos teólogos na história da igreja viam como uma espécie de pré-batismo, ou apontava para aquilo que no futuro seria instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, no templo, primeiro no tabernáculo, depois no templo de Salomão, construído por Salomão, havia a bacia do altar. Fora do Santo dos Santos, o sacerdote fazia a imolação do animal, e depois ele era obrigado, antes disso, lavar as mãos e os pés. E essa bacia era necessária, com água limpa, fazer essa purificação. Se isso não fosse observado, ao entrar no santo lugar, ele poderia morrer. Aquela água simbolizava o elemento que iria purificá-lo para o rito sagrado. Então está presente no Antigo Testamento, lá no livro de Levítico, no próprio livro de Êxodo, há instruções sobre essa necessidade da purificação do sacerdote para o ofício. Pois bem, nos dias de Jesus nós temos 3 tipos de batismos que aconteciam e que estavam sendo realizados como uma espécie de desdobramento daquilo que já acontecia no Antigo Testamento. Quais são esses batismos que lá podemos observar no Novo Testamento, alusões a esse tipo de batismo? O primeiro deles é o batismo do prosélito judaico. Era uma purificação para os gentios. Os judeus começaram um movimento intenso de alcançar gentios, um movimento missionário. E para que uma pessoa tornasse judeu, era necessário submeter-se à lei, passar pela circuncisão e o batismo.
uma espécie de purificação para tornar-se um judeu, uma purificação. Razão pela qual, observe que Jesus Cristo mesmo disse para os judeus do seu tempo, os fariseus, vocês estão rodando céu e terra aí para fazer prosélitos, ou seja, conquistando pessoas, mas as coisas mais importantes da lei vocês não têm observado, que é a misericórdia. Jesus começa a fazer uma crítica ao proselitismo do judaísmo. E esse grupo, que era um grupo missionário, que estava fazendo muitos gentios, convertendo muitos gentios, entrou em choque com o apóstolo Paulo, nas viagens missionárias de Paulo. Eles estavam viajando o mundo gentílico, convertendo pessoas à fé judaica. E essas pessoas se submetiam aos ritos judaicos. Um desses ritos era o batismo, eles se submetiam a esse ritual. Um outro batismo muito comum também, nos tempos de Jesus, era o batismo de iniciação realizado pelos essênios. Os essênios eram formavam uma seita muito comum naquele tempo. Você tinha os fariseus, os saduceus e os essênios. Não são muito mencionados, os zelotes também, mas era um grupo que, a partir do movimento de helenização do judaísmo, filtração do pensamento greco-romano, eles se retiraram do deserto e, ao invés de apelar aos gentios, apelavam aos judeus. Vocês precisam se purificar, vocês precisam de uma consagração especial. Então eles faziam votos de abstinência, eles ficavam praticamente no deserto, estudando a lei, e tinham um código de santidade. Para que o judeu tornasse-se um essênio, ele se submetia ao rito de iniciação, que era o batismo. Muitos apontam, afirmam que João era um essênio, vivia com as características de um essênio no deserto. Então era muito comum, e há relatos desse grupo de judeus que buscavam viver uma vida mais piedosa. Mas era também o mais conhecido deles, nós estamos familiarizados, o batismo de João em sinal de arrependimento. O João, ele parece muito com o essênio, e a prática que ele propõe de arrependimento, de purificação, de mudança de vida, vamos sugerir que João está dando sequência às práticas dos essênios, mas com uma dimensão diferente. Ele está consciente de que ele é o precursor do Messias. A razão pela qual ele diz: olha, eu batizo vocês com água. Arrependei-vos. Essa água seja um símbolo de mudança na vida de vocês. Mas depois de mim virá um, batizará com o Espírito Santo com fogo. Mas João começa com o precursor a batizar pessoas do deserto. Pessoas que estavam comprometidas, se mostravam comprometidas a viver uma vida radicalmente diferente da religiosidade do seu tempo. Uma pergunta que tem sido feita com muita frequência é a seguinte: o batismo de João, batismo de arrependimento, é igual ao batismo cristão? Há alguma diferença entre o batismo de João e o batismo ensinado pelos discípulos de Jesus? Como eu disse a vocês, há similaridades, mas há também algumas diferenças. João diz: olha, batismo com água, virá um depois de mim que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu encontrei no texto a divergência dos teólogos sobre isso, se há uma continuidade ou uma descontinuidade. Um teólogo batista chamado Augusto Strongis, um homem muito capaz, ele diz o seguinte: a única diferença entre o batismo de João e o dos nossos guias é que João batizava baseado na profissão de fé em um Salvador que ainda estava por vir. E o batismo agora administrado baseia-se na profissão de fé de um Salvador que já veio. Então João estava no deserto chamando homens e mulheres ao arrependimento. Arrependei-vos. Ele é contundente. Arrependimento é mudança de vida. Ele chama homens e mulheres ao arrependimento. E como sinal público, visível do arrependimento, essas pessoas se submetiam ao batismo para viver uma vida diferente. Era um rito de iniciação. Agora os discípulos de Jesus estão pregando o evangelho, chamando pessoas ao arrependimento. Os que João batizou olhavam para o futuro, para aquele que viria. Os discípulos de Jesus batizaram, olharam para trás, para aquele que já de fato veio, que é o Senhor Jesus Cristo. Observe uma coisa bem interessante lá no relato de Mateus sobre o batismo de Jesus. João batizou o Senhor Jesus. O texto está em Mateus 3 e aqui algumas coisas bem interessantes. Observe. Por esse tempo dirigiu-se a Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?
Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, veio sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou, em algumas versões, em quem tenho todo o meu prazer. Pergunta é: se o batismo de João era de arrependimento, por que Jesus foi batizado? Está lá João exercendo o ministério como precursor, chamando homens e mulheres ao arrependimento. De repente ele olha e vê Jesus vindo ao encontro dele. Ele tenta persuadir Jesus: olha, é o Senhor que tem que me batizar. Não, inverso. E Jesus então diz: olha, cumpra-se toda a justiça. E Jesus submete ao batismo. Depois do batismo, no ato do batismo, há uma reunião solene ali entre os membros da Trindade. O Deus Filho está encarnado, é Jesus. O Deus Pai diz: esse é o meu filho em quem tenho todo o meu prazer. E as pessoas viram uma pomba vindo sobre Jesus como sinal da presença do Espírito Santo. Por que então Jesus foi batizado, se batiza para arrependimento? Há historicamente na teologia cristã duas razões pelas quais Jesus submeteu ao batismo. Primeiro delas, a identificação com a humanidade. Ele é Deus e homem. Ele se identifica conosco. Ele submete ao batismo porque ele é homem. Curioso notar que ele diz: não nos convém cumprir toda a justiça. Então ele está se identificando com você, comigo, conosco. E uma segunda razão é uma consagração pública para a missão redentiva. Naquele momento, ele está assumindo publicamente a missão de dar a sua vida em resgate da sua igreja, do seu povo. Isso é interessante. Se você ler, por exemplo, o Evangelho segundo João, Jesus vai a Jerusalém 3 vezes. Por 3 vezes Jesus vai à cidade de Jerusalém. Se você fizer a leitura do Evangelho de Marcos, Jesus só vai a Jerusalém uma vez. No Evangelho de Marcos, Jesus é batizado na Judéia, lá no Jordão, e ele segue em linha reta até a cidade de Jerusalém e ele é morto. Qual é a interpretação teológica do Evangelho de Marcos? O batismo de Jesus é o batismo de morte. Ao submeter-se ao batismo, ele está dizendo: eu vim para dar a minha vida. Como o próprio João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o batismo de Jesus é uma identificação com a nossa humanidade. E é um compromisso público de que ele veio para morrer. Portanto, nós nunca jamais devemos pensar na cruz como um acidente. Ele veio para morrer, ele nasceu para morrer. Ele é o Cordeiro de Deus. E ao batizar-se, ele então assume publicamente o compromisso de vir nessa missão trinitária. Se pudesse fazer aqui uma síntese, uma espécie de resumo, pode pensar, refletir, eu quero apresentar aos irmãos uma proposição. O batismo cristão. O que é o batismo cristão? A partir dessa proposição, pensar aqui alguns pontos gerais. O batismo cristão. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo que simboliza a regeneração do coração, operada pelo Espírito Santo através da palavra. O batismo é um sinal que indica a morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida. O batismo também é um rito de iniciação que identifica e integra aquele que professa sua fé em Cristo como membro da comunidade dos remidos, que é a igreja. Então, nós precisamos partir do pressuposto que a fé cristã é proposicional. Ela é uma fé que se fundamenta na verdade. E essa proposição, à luz da Escritura, ela se fundamenta. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo. Vamos então aqui ponto a ponto para a gente poder então ampliar nossa visão e entendimento sobre o batismo cristão. Primeiro elemento: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo. Lá em Mateus 28:19 está escrito: ide por todo o mundo, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, é uma ordenação. Então, o que é que precisa ficar claro para nós? Não se trata de uma invenção da igreja. O batismo não é uma ideia de um homem ou de uma denominação. Foi Jesus quem ordenou o batismo. E essa tem sido a prática da igreja há séculos. Embora haja divergências quanto ao significado, à forma. E as pessoas que podem ser batizadas, o fato é que faz parte da missão da igreja batizar pessoas em nome do Deus Trino. Se somos discípulos de Jesus,
Se nos submetemos à sua palavra, devemos, portanto, entender e aceitar, reconhecer. O batismo não é uma invenção da igreja. Ao batizar pessoas, estamos apenas obedecendo a expressa ordem do nosso Senhor. E há várias passagens bíblicas que apontam para essa ordenação de Jesus. Eu citei esse porque é o texto da aula, é a grande comissão de Jesus Cristo disse: ide, uma ordem, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Duas coisas importantes aqui ainda nesse primeiro ponto. Ordenação ou sacramento. Aqui uma diferença interessante. Observe aqui o conceito de sacramento, vai aparecer a próxima tela aí. Conceito de sacramento. A palavra sacramento, que vem do latim, significa sinal exterior e visível de uma graça interior e invisível. O sacramento é um símbolo que representa uma realidade. E qual é o conceito de sacramento do ponto de vista bíblico? O sinal visível é a água, a graça invisível, a regeneração. Essa expressão sacramento, muito usada na teologia, por exemplo, entre os reformados, na Igreja Católica, a palavra é sacramento, e nós temos dificuldade dessa palavra, eu vou explicar por quê, porque nós preferimos a palavra ordenança. O fato é que ela, do ponto de vista bíblico e amparada na história da teologia cristã, ela tem a ver com essa ideia. É um símbolo externo de uma graça interna. É um símbolo visível de uma realidade espiritual. O que ela simboliza? Ela simboliza algo que já aconteceu. De modo que não é o batismo que salva. O batismo é uma representação de uma coisa que já aconteceu. Ou seja, a água é um sinal visível e a regeneração, que é espiritual, é imperceptível. Está lá, presente no coração, é algo que Deus opera interiormente. Portanto, o batismo não tem o propósito de salvar, mas de confirmar a profissão pública de fé daquele que já foi salvo pela soberana graça de Deus. Nesse sentido, os cristãos evangélicos, herdeiros da Reforma, mantiveram o uso da palavra sacramento, que já estava presente na Igreja Romana, mas com uma sutil diferença que eu vou mostrar a vocês. Nós batistas, com o propósito de não sermos misturados com o conceito sacramentalista da Igreja Romana, preferimos a palavra ordenança, como eu vou mostrar para vocês. Como é na Igreja Católica o conceito de sacramento? O conceito de sacramento da Igreja Romana é ex opere operato, que opera em si e por si. Mas um ponto: os sacramentos conferem graça ao povo sem exigir de fé dos que neles participam. O batismo independe da fé, por si só opera a regeneração. Esse é o conceito equivocado de regeneração batismal. Para a teologia católica, o ato do batismo por si e em si confere graça. Então, não é uma representação de alguma coisa que aconteceu. No ato do batismo, o indivíduo é regenerado. Razão pela qual muitas pessoas no leito de morte são batizadas. Por quê? Se o indivíduo morre sem receber o batismo, ele está perdido. Razão pela qual as crianças são batizadas, porque elas recebem ali a regeneração no ato em si, e pessoas no leito de morte. Curioso isso, se você observar a história da Igreja Cristã, várias personalidades pediram uma autoridade, um clérigo, para serem batizados na hora da morte. Por quê? Você é regenerado. Constantino foi batizado no leito de morte. Nunca vi submeter o batismo. Estava para morrer, quero ser batizado. Para receber ex opere operato. Independente da fé, ele é regenerado. Esse é o conceito de regeneração batismal. Isso é, obviamente, que eu vou mostrar para vocês, um ponto equivocado. O batismo não confere graça. Uma pessoa pode ser batizada e não ter experimentado a regeneração. Razão pela qual nós precisamos entender que o batismo é para os crentes, para aqueles que já passaram pela experiência do novo nascimento. O que os batistas, ao longo da história, entendem? Eu diria o seguinte: os batistas preferem a palavra ordenança ao invés de sacramento, pelo menos por duas razões. Primeiro, deixa evidente que trata-se de uma ordem expressa de nosso Senhor, ordenança, ordem de Cristo. E, em segundo lugar, porque se distancia do conceito católico de sacramento, de seu equívoco ensino da regeneração batismal. Então, embora aquele conceito inicial que eu mostrei para você, de graça, símbolo externo de graça interna,
nesse sentido, o sacramento, nós concordamos, mas para nos distanciar do conceito de regeneração batismal da Igreja Romana, nós usamos a palavra ordenança, tanto para o batismo quanto para a ceia. Portanto, o primeiro ponto para nós é este: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo. Essa ordenança é uma representação física de uma realidade espiritual. Ninguém é salvo por ser batizado. O batismo é um sinal de que o indivíduo já passou pela regeneração. É uma representação. Isso nos remete ao segundo ponto. O batismo é um símbolo da união com Cristo, que na teologia é chamado de união mística. Nós somos um só com o Senhor. Somos o corpo, ele é cabeça. Romanos 6, versos 3 a 4. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos todos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se você considerar o contexto maior de Paulo aos Romanos, capítulo 6, Paulo está argumentando aqui que nós todos estamos unidos a Cristo. E o elemento que nos une a Cristo não é o batismo físico, mas é o espiritual, a regeneração. Razão pela qual João disse: eu batizo vocês com água, mas depois de mim virá um que batizará com Espírito Santo e com fogo. Ou seja, todos os crentes, genuinamente crentes, passaram pelo batismo do Espírito Santo, que é esta regeneração, que é essa transformação do coração. E o elemento distintivo aqui é pela fé que nós somos unidos a Cristo. Ou seja, o batismo deve apenas representar uma realidade que já aconteceu. O batismo, portanto, é uma demonstração pública de uma realidade espiritual. O batismo é um símbolo externo de uma graça interna, é uma representação visível de uma graça invisível. Uma analogia que tem sido muito usada na história da igreja é a analogia do anel, o anel de noivado. Observe, o anel não é o casamento. O anel nem mesmo é o casamento em si. O anel simboliza a união do casal e sinaliza o quê? O compromisso. Então não é o batismo em si. O batismo é apenas uma representação, um símbolo de uma realidade espiritual que é a nossa união mística com Cristo. O batismo, portanto, simboliza o que já aconteceu. Nós fomos unidos a Cristo. E aí é interessante porque esse verso de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, verso 4, vai apontar para nós essa representação na imersão, que eu vou mostrar para vocês como isso se aplica de um modo bem adequado. Pensando ainda sobre a regeneração batismal, a concepção do catolicismo tradicional, observe então aqui uma proposição. No catolicismo tradicional, o batismo físico realiza uma transformação real. A pessoa batizada é trazida das trevas para a luz, da morte para a vida, no ato do batismo. O batismo é visto como um meio de graça que resulta no perdão de pecados, independente da fé. Razão pela qual muitos pais oferecem os seus filhos para serem submetidos ao batismo. Por que o pé do batismo? Que eu vou falar mais para frente. Porque o princípio é esse. Ex opere operato. Independente da fé daquele que se submete, o batismo tem poder sobre a pessoa. Um bebê não professa fé. Um bebê não pode crer no evangelho porque ele é um bebê, incapaz de entender a mensagem. Mas ao submeter-se ao batismo, ao levar o seu filho, a sua filha ao batismo infantil, o pai está partindo do pressuposto que o batismo por si só vai conferir algum tipo de graça à criança. Esse é o conceito de regeneração batismal. E algumas passagens são usadas para substanciar essa teologia. Vou citar 2 textos aqui que são muito usados na teologia romana. Paulo aos Coríntios e Paulo a Tito. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E a Tito Paulo escreve: ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Qual é o ponto aqui? O erro aqui de interpretar essas passagens é confundir a obra do Espírito, que é espiritual, que é interno, que é o novo nascimento, que é a regeneração, com o ato físico do batismo. Portanto, desde o batismo infantil foi introduzido para que a criança não morresse sem ser batizada. Porque para muitas pessoas,
O batismo por si só vai conferir algum tipo de graça para aquele que se submete sem fé. O que a Bíblia não ensina. O que a Bíblia ensina é que o batismo, repito, já simboliza o que aconteceu internamente, que é a regeneração, uma realidade espiritual. Para citar 2 versos mais, observe o que Pedro escreve na primeira carta. Enquanto Noé construía a arca, no qual poucas pessoas, isto é, 8 foram salvas por meio da água, aquilo que lhe corresponde ao batismo que agora vos salva. Não aquele que consiste na remoção da imundícia do corpo, mas no compromisso solene de boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus. O que Pedro está dizendo é o seguinte, observe aqui, ele faz uma alusão ao figura de Noé. E esse texto também tem sido usado para afirmar a regeneração batismal. Então veja o caso de Noé. Eles foram salvos pela água, da água. E aí ele começa a argumentar, não é o ato físico, é o elemento espiritual. O N. Gruden, que é um teólogo batista, conceituadíssimo, ele faz uma paráfrase desse texto e explica para a gente. Olha só. Poderíamos parafrasear. O batismo agora nos salva. Não a cerimônia física exterior do batismo, mas a realidade espiritual interior que o batismo representa. Assim, Pedro evita qualquer ideia mágica de batismo que atribua poder de salvação à cerimônia física em si. Então, Pedro está argumentando, segundo os teólogos cristãos evangélicos, de que não é batismo físico. Ele apenas representa algo que já aconteceu, uma dramatização da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ao estarmos unidos com Ele, nós morremos a sua morte e recebemos a sua vida. Essa é a união mística com Cristo. O ato em si, por si, não confere graça. Repito, insisto, apenas representa a regeneração. Terceiro ponto, o batismo é um rito de iniciação na vida cristã. É o start, é o começo, é o princípio da nossa caminhada cristã. Observe então Atos 2, versos 37 a 38. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o primeiro sermão da história da igreja depois do Pentecostes. Pedro estava pregando o Evangelho, o impacto é tão grande que as pessoas se perguntam ao Pedro: e agora, o que nós vamos fazer diante dessa mensagem? E Pedro diz: olha, você deve se arrepender. Você deve ser batizado em nome de Jesus. E vocês vão receber o perdão e receberem também o dom do Espírito Santo. Qual é aqui a estrutura desse texto? Arrependimento é para a remissão dos pecados. Tem que se arrepender para receber a remissão dos pecados. Deus retira o pecado e concede o dom. O dom, a presença do Espírito Santo ao homem arrependido. E o batismo nas águas é o sinal, é o símbolo, é o indicativo dessa entrada no corpo de Cristo. De modo que nunca houve na história da igreja cristã, pelo menos nesse primeiro momento da igreja primitiva, nenhuma pessoa verdadeiramente convertida que não estivesse integrada na igreja. E quem eram os integrados na igreja, que faziam parte do corpo da igreja? Aqueles que se arrependeram e, como sinal disso, submeteram ao batismo. Não existia a possibilidade de ser membro da igreja sem ser batizado. O arrependimento, essa mudança no coração, levava o indivíduo a fazer parte da igreja. E para fazer parte da igreja, o rito de iniciação é, de fato, o batismo. Para citar 2 passagens de um livro do Lloyd Jones, ele diz o seguinte: como anel de noivado no dedo dela, assim o batismo fala aos que são batizados, dando-lhes certeza de que já são justificados e seus pecados são perdoados. Não são justificados porque foram batizados. São batizados porque são justificados. O batismo não é um meio de seu perdão e justificação, e sim a certeza deles. Então muda esse cenário. Você não é batizado para ser salvo. Por que você é salvo? Se submete ao batismo. Como o anel aponta um compromisso, aponta uma mudança no seu status, você é solteiro, pode ser casado. O anel está apontando um compromisso com alguém. Pois bem, então o batismo significa o quê? Eu fui batizado. Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço ao meu Salvador. Eu faço parte de uma comunidade
de pessoas que também passaram por essa experiência. Portanto, o batismo é um rito de iniciação. Um outro texto aí do Lloyd Jones diz: o batismo é um sinal de ser membro da igreja, qual é o seu corpo. É uma separação e uma introdução oficial de uma maneira externa do seu corpo visível de Cristo. Já estamos no invisível, porém aqui entramos no visível. E o batismo é um sinal, um emblema disso. De modo que você tem o caso emblemático do ladrão ao lado da cruz, o ladrão arrependido. 2. Um permaneceu refratário e penitente, o outro se arrependeu. Ele clama pela misericórdia de Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando entrarás no paraíso. Qual foi a palavra de Jesus? Hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Ele foi batizado? Então, não é o batismo que salva. Mas observe, ele não foi batizado porque, obviamente, houve possibilidade disso. Mas todos os demais que foram alcançados pela graça salvadora se submeteram ao batismo para quê? Para simbolizar a sua entrada no corpo, o compromisso com a igreja local e a sua pública profissão de fé em Jesus Cristo. Portanto, embora o batismo não tenha o poder de salvar, não haja uma regeneração no ato físico do batismo, o batismo é um rito de iniciação. Sabe por quê? Observe. A palavra do Bruce Milnes, um teólogo inglês, também da Igreja Batista. No período do Novo Testamento, não havia cristão sem igreja, pois a própria resposta ao Evangelho era feita pelo batismo, que levava a pessoa à comunhão com o povo de Cristo em um grupo local. De modo que o batismo era esse rito de iniciação. Interessante isso, sabe por quê? Algumas pessoas não entendem. Por que só as pessoas batizadas podem participar da ceia do Senhor? Uma vez, já faz tempo isso, uma pessoa me perguntou: pastor, eu sou batizado, gostaria de participar da ceia. Eu acho estranho, a igreja parece que está excluindo a pessoa, não deixa a pessoa participar da ceia. E eu expliquei um ponto na nossa teologia que precisa ficar claro para nós. Observe, o batismo é um rito de iniciação. Não é o batismo que salva, mas ele marca o seu ingresso na comunidade cristã. Marca a sua entrada no reino. Pois bem, a ceia é um rito de permanência. Quando você toma do pão e bebe do cálice, você está dizendo: eu permaneço no Evangelho. Você novamente renova o seu compromisso de reconhecer Cristo, e somente Cristo, como seu Senhor e Salvador. Dar graças a Deus por sua morte e ressurreição. Como é que alguém quer participar de um rito de permanência se não passou ainda pelo rito de entrada? Você só permanece naquilo que você já entrou. Por isso, a sequência lógica e o bom senso sugerem isso. Você participa da ceia, primeiro o batismo, depois a ceia. Razão pela qual a gente sempre recomenda: você que é batizado, o indivíduo pode ter nascido de novo, mas ele precisa tornar pública a sua fé, ele precisa ingressar na comunidade cristã para então participar do rito de permanência que é a ceia. Razão pela qual o Pacto das Igrejas Batistas, um documento que está lá no verso dos certificados de batismo, que não é apenas um protocolo, uma coisa burocrática, como alguns pensam, mas é um documento que expressa o que eu estou dizendo aqui. No primeiro parágrafo desse documento está escrito assim: tendo sido levados pelo Espírito Santo, é uma obra do Espírito, a aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, e tendo sido batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes, como um corpo em Cristo, firmado solene e alegremente, na presença de Deus e dessa congregação, o seguinte pacto. Ou seja, o primeiro parágrafo já está apontando para nós que é um rito de iniciação. É um compromisso com a igreja local, como eu vou mostrar para vocês mais detidamente no final. Portanto, repito, batismo é rito de iniciação, ceia é rito de permanência. Isso é bem interessante. Os mais antigos documentos que os batistas têm foram produzidos na Holanda e na Inglaterra. A Confissão de Fé Londrina, de 1644, no artigo 39, diz assim: o batismo é uma ordenança do Novo Testamento, estabelecido por Cristo,
para ser administrado sobre pessoas que professam a fé, que são discípulos, os quais, por sua confissão de fé, devem ser batizados e depois participar da ceia. Então, o que esses primeiros batistas estavam apontando aqui? Eles estavam praticamente se distanciando da igreja anglicana, que praticava o batismo infantil e que todos podiam participar da ceia, que já tinham sido batizados. A igreja batista ela começou a se distinguir de outros movimentos, de outras denominações, argumentando, defendendo a prática do batismo para a pessoa que podia professar sua fé e que era submetida ao batismo em nome do Deus Trino e que então, uma vez batizados, uma vez congregando, poderiam então participar da ceia do Senhor. Isso aqui gerou várias dificuldades e foi um dos motivos pelos quais muitos batistas foram perseguidos, inclusive por outras comunidades e outras denominações, por essa exigência para que o batismo fosse apenas ministrado para os crentes, para aqueles que confessassem a Jesus como Senhor e Salvador. E aí a gente chega ao quarto ponto. O batismo é para os que professam sua fé publicamente. Publicamente. O texto está lá em Atos 8, 36, 38 a 39. Vou pedir os irmãos que leiam, por favor. Pois bem, a pergunta aqui é oportuna que o etíope faz. O que me impede de ser batizado? O que impede uma pessoa de ser batizada? Filipe é evangelista, ele já tinha pregado o evangelho a partir de Isaías 53, no fenômeno extraordinário lá, em que Deus traz graça salvadora sobre aquele etíope eunuco. Pois bem, e a resposta de Filipe é o fundamento da teologia que nós evangélicos, especialmente nós batistas, defendemos. É lícito se creres de todo o teu coração. Filipe está colocando a fé como elemento indispensável para o batismo. Razão pela qual nós não batizamos bebês. Porque um bebê não pode professar sua fé. É lícito, se você crê. Então, observe, o movimento batista, que começa na Inglaterra, Holanda, lá no século XVII, eles foram denominados de credobatistas, em distinção aos pedobatistas. Credo, aqueles que professam fé. E os pedobatistas, que batizam a bebês, que batizam infantes. Então, essa distinção. Eu não vou entrar em guerra com os pedobatistas, a disputa já se prolonga aí por 4 séculos. Os filhos dos crentes inserem seus filhos no pacto por meio do batismo. A circuncisão era um ritual familiar, e o batismo também tem que ser um ritual familiar. É assim que defendem os metodistas, os anglicanos, os nossos irmãos presbiterianos. Então, eles argumentam nessa direção. O Bruce Milnes, que é um credo batista como nós, ele vai dizer o seguinte: Jesus, seus discípulos e a primeira geração de judeus cristãos, todos receberam ambos, a circuncisão e o batismo. Não existe evidência clara de que a primeira igreja imaginou um deles substituindo o outro. Ou seja, o batismo não foi um substituto da circuncisão. Razão pela qual todos os discípulos, a primeira geração de cristãos judeus, já tinham passado pela circuncisão, mas se submeteram ao batismo, porque não há uma continuidade entre a circuncisão e o batismo. O segundo argumento é que eles fazem referência às casas inteiras que eram batizadas. A casa de Cornélio, por exemplo, toda a casa de Cornélio foi batizada. Então, se pensa super bem, se toda a casa foi batizada, pelo menos lá uma meia dúzia de criança tinha. Eles foram batizados também. É um argumento fraco, mas é muito usado para defender que no Novo Testamento muitas crianças, muitos bebês foram batizados. É curioso porque não há documento antes do ano 175 que faz referência ao batismo de bebês. Só a partir do ano 175 você começa a ter na história da igreja alguma referência ao batismo infantil. Alguns dados que são bem curiosos. O primeiro deles é o seguinte:
Agostinho foi criado por uma mulher muito piedosa. O nome dela é Mônica. Uma mulher a quem Deus abençoou muito. O pai de Agostinho não era cristão, mas a mãe era. Pois bem, e Agostinho não recebeu o batismo quando criança. Ou seja, há muitos documentos que provam que em muitas igrejas, crianças, bebês não eram batizados, só na fase em que podiam professar a sua fé em Jesus Cristo. Agostinho é um exemplo deles, desse expressivo número de cristãos que não submeteram ao batismo infantil. O Millard Erickson diz assim: os candidatos ao batismo já devem ter experimentado o novo nascimento, baseado na fé. O batismo do qual estamos falando, portanto, é um batismo de crentes. Como pastor, eu tenho orado constantemente pedindo a Deus que não me permita batizar incrédulos. Uma pessoa pode professar publicamente sua fé sem ter passado por uma verdadeira experiência do novo nascimento. A igreja é uma comunidade mista. Nem todos que foram batizados no Espírito. Nem todos que foram batizados nas águas passaram pela experiência da regeneração. Mas o fato é, só pode ser submetido ao batismo aqueles que fazem pública profissão da sua fé em Jesus Cristo. O batismo deve ser ministrado aos discípulos de Cristo. Portanto, nós somos tradicionalmente credobatistas. Nós administramos o batismo para aqueles que professam a sua fé em Jesus. Pastor, qual é a base bíblica disso? Há vários textos, há documentos históricos, mas eu vou citar apenas Romanos 10, versos 9 a 10. Vamos ler juntos? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a tua boca confessa a respeito da salvação. Tem que existir a confissão, a profissão pública de fé em Jesus Cristo. Um quinto elemento, o batismo é por imersão. É aqui que entra também outra divergência sobre a forma do batismo. Eu não vou demorar muito nesse ponto, mas eu preciso dizer algumas coisas. Dois textos que não são conclusivos, mas que apontam para a historicidade do batismo por imersão. O texto está em João 3, 23 e Marcos 1, 10. Ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá corria o povo e era batizado. Marcos 1,10 diz: logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo com pomba sobre ele. A palavra batismo, ela vem de uma raiz, significa imersão, mergulhar, imergir. O batismo é imersão na água. Tanto é que o documento oficial da Igreja Católica Apostólica Romana reconhece o batismo por imersão como o batismo realizado pela igreja primitiva e a forma mais adequada de batismo. Está nos documentos da Igreja Católica. A Igreja Ortodoxa Russa e a Igreja Ortodoxa Grega praticam batismo por imersão. Mesmo os reformados, né, dentre os quais eu poderia citar aqui João Calvino e Martinho Lutero, eles reconheceram que, embora batizassem por aspersão, o padrão modelar do Novo Testamento é o batismo por imersão. Essa é a forma mais adequada. Nós só precisamos tomar alguns cuidados para não nos tornarmos, como somos muitas vezes acusados na história, de sermos adoradores da água. Né? Os presbiterianos gostam de brincar com os batistas. Outro dia eu fui pregar na igreja presbiteriana, colocaram 50 copos de água perto de mim. Vocês gostam tanto de água, tomem água para você. Não é a água que salva. Nem precisamos fazer guerra se é com pouca água ou com muita água. O pessoal de São Paulo ficava brincando, olha, uma escassez de água como está em São Paulo aqui, um desperdício, gente. 2 mil litros de água para batizar meia dúzia de pessoas, um copo de água você batiza 50. Então eles fazem muita guerra com a gente. Eu acho que eu vou chegar até o final, tomando um pouquinho de água aqui e brincando com os presbiterianos. Mas o padrão mais adequado é o batismo por imersão. Não vamos fazer guerra com isso, mas o padrão bíblico é imersão. Eu vou agora escandalizar alguns de vocês, porque eu vou citar aqui o pastor Exaltino Gomes, que era um batista do Papa Amarelo, ou seja, era um batistão mesmo. Ele vai dar para a gente um documento, uma informação histórica. Você pode consultar isso no livro, por exemplo, do professor Israel Belo de Azevedo, que inclusive está lançando um livro agora sobre práticas batistas ou coisa assim, me foge o nome, identidade batista. Ele vai fazer alusão ao que eu vou dizer para vocês. Vou citar aqui o Exaltino Gomes, ele diz o seguinte: de 1609 até 1638,
os batistas praticavam apenas a aspersão. Foi no contato com os menonitas que aprenderam a praticar o batismo por imersão. Em 1638, a igreja de Spielberg declarou que só aceitaria o batismo por imersão. Em 1644, 7 igrejas batistas assumiram uma declaração doutrinária, aquela que está por ali, chamando de Confissão de Londres, em que a forma de batismo era por imersão, aceitando a declaração da igreja de Spielberg. Desde então, essa vem sendo a prática dominante em nosso meio. Os primeiros batistas que estavam saindo da igreja da Inglaterra, separatistas ingleses, eles continuaram batizando por aspersão, embora só batizassem adultos. Com o contato com os menonitas, que também eram herdeiros dos anabatistas, se você quisesse deixar uma pessoa muito revoltada no século XVII, no século XVI e XVII, chamasse essa pessoa de anabatista. Anabatista é rebatizador. Então, eles é um termo pejorativo. Olha, vem esses anabatistas para cá. Estão dizendo que o batismo do meu filho não tem validade, só porque foi batizada criancinha quando era nova. Então, muitos foram perseguidos. Os menonitas, que eram anabatistas, começaram a batizar por imersão. Quando os batistas na Inglaterra tiveram contatos com menonitas e foram convencidos que o ideal seria por imersão, eles começaram a batizar por imersão. Então, desde então, a prática batista é por imersão e não por aspersão. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, a forma toma mais prioridade do que o conteúdo. Pastor, qual é o ideal? Batizar por imersão. Agora, você não pode condenar, não pode reprimir, ou mesmo distanciar-se ou negar a comunhão com irmãos que foram batizados por aspersão. Não podemos fazer guerra com isso. E em casos, por exemplo, específicos, de situações difíceis, eu, por exemplo, não teria nenhuma dificuldade em admitir pessoas batizadas por aspersão. Eu conheci um pastor que levou uma senhora na cadeira de roda para dentro do batistério. Batizou na cadeira de roda, por imersão. Então, qual o ponto? Às vezes a forma torna-se mais importante do que o rito em si. Sendo que os nossos primeiros batistas, nossos primeiros irmãos, batizaram por aspersão. Repito, imersão é o adequado, mas tomar cuidado para não fazer da forma a coisa mais importante. O Lloyd Jones, que era um pastor que batizava por imersão, na capela de Westminster, o pastor antecessor dele, o Campbell Morgan, mandou construir um batistério. Ele falou, o batismo adequado é por imersão. Na capela de Westminster, mandou fazer um batistério. Então, Lloyd Jones batizava por imersão. Mas olha o que ele disse. O modo do batismo não é o elemento vital. A coisa significada é o que importa. É a selagem que conta. Quanto a mim, estaria disposto a imergir ou aspergir o crente. Ou seja, para mim a forma não é a coisa mais importante, embora eu reconhecesse que na igreja primitiva a prática comum era a imersão. Agora, Marcos 16:16. Quem crê for batizado, será o quê? Quem, porém, não crê, será condenado. Qual é a diferença da primeira parte para a segunda? Quem crê e for batizado, será salvo. Tem que crer, tem que ser batizado. Beleza. Agora, se o indivíduo não crê, será condenado. Ele diz assim, ó, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê e não for batizado, será salvo. Qual é a diferença aqui? É que ele não coloca o batismo como requisito para a salvação. Observe o que diz o Millard Edson. Quem crê e for batizado será salvo. Note, porém, que a segunda parte do versículo não faz nenhuma menção ao batismo. Quem porém não crê será condenado. É simplesmente a falta de fé, não de batismo, que se relaciona com a condenação. Portanto, o batismo foi ordenado por Cristo. O batismo é símbolo da nossa união com Ele. O batismo é um rito de iniciação. O batismo é para os crentes. Mas o batismo não é ex opere operato. Ele não tem poder de conferir graça, razão pela qual indivíduos podem morrer sem o batismo e serem salvos. Outros podem ser batizados e não serem salvos. Agora, se o indivíduo professa sua fé em Jesus, se submete a Jesus, a sua palavra, por que recusar o batismo? Não é? Às vezes tem pessoas na igreja, pastor, eu não vou batizar não. Ah, é? É mesmo. O batismo não salva, mas não é ordem de Jesus. Se você pode, por que não deve se submeter? Por que não se submete ao batismo? Ou seja, se é uma situação circunstancial, né? O indivíduo reconhece a Jesus Cristo, por exemplo, num leito de morte, está lá numa situação extremamente debilitada, num leito, não.
Doutor, eu preciso que libere o paciente aí, domingo vai ter batismo na igreja, eu tenho que levar ele para a igreja, mergulhar no batistério, eu trago ele de volta na segunda-feira. Não acontece, não é? Então tem que tomar cuidado para que a forma não seja mais importante que o significado. Caminhando para o final, ainda desfrutando da paciência dos irmãos, estou finalizando. O batismo é em nome do Deus Trino. Isso aqui é importantíssimo, gente. Olha só mais uma vez o verso de Mateus 19, no capítulo 28. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa fórmula trinitária é importantíssima. Por que o batismo tem que ser em nome da Trindade? Porque você é salvo pela obra do Deus Trino. O Pai, o Filho e o Espírito, 3 pessoas, único Deus, está operando em nós. A nossa salvação nós devemos ao Deus que é trino. Portanto, a fórmula trinitária aqui é importante no batismo. Observe que algumas coisas a gente vai repetindo e podemos incorrer no erro de perder o significado. Quando o pastor, o oficiante do batismo, fala que a gente batiza no Pai, Filho e do Espírito Santo. Aquilo não é uma palavra solta no ar. Aquilo é uma fórmula batismal. O batismo deve sempre acontecer em nome do Deus Trino. Por quê? Repito, insisto, o Pai, o Filho e o Espírito estão operando em nossa salvação. O Arthur W. Pink, no seu comentário do livro Deus é Soberano, ele diz assim: cada uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade desempenha um papel em nossa salvação. O Pai, quanto à predestinação. O Filho, quanto à propiciação. O Espírito Santo quanto à regeneração. O Pai nos escolheu, o Filho morreu por nós, o Espírito Santo nos vivifica. O Pai se preocupou conosco, o Filho derramou o seu sangue por nós e o Espírito Santo realiza a sua obra em nós. Por isso, aquele que está sendo batizado é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Deus da nossa salvação. Então não é uma palavra solta no ar, é uma fórmula que nos remete a uma gloriosa verdade. A Trindade é o Evangelho em ação em nosso favor. E por fim, eu vou apenas ler por conta do tempo, o valor do batismo na vida cristã. Repito, se o batismo não salva, disse isso aqui para os irmãos, então para que se submeter ao batismo? É uma ordem de Jesus. Você pode ser submetido ao batismo, por que negar-se a obedecer essa ordem de Jesus? Algumas coisas importantes sobre o valor do batismo. Primeiro, a experiência de comunhão com Cristo. O batismo é um momento simbólico em que o pecador é unido a Cristo e participa de sua morte e ressurreição. É uma experiência singular e muito especial. Talvez alguns aqui tenham sido batizados bem novos, talvez tenham poucas memórias sobre o dia do seu batismo, mas mesmo aquela memória ainda frágil sobre aquele dia, como é bom trazer memória aquele dia em que você publicamente professou sua fé em Jesus, em que você foi submetido ao batismo. Você não foi regenerado naquele momento, mas aquele momento é um momento simbólico que reporta a experiência do novo nascimento, é uma experiência de comunhão com Cristo. Segundo, é consagração da vida a Cristo, por isso o batismo é sempre um ato público. Não quer dizer que o batismo nunca é escondido, o batismo é público. A profissão de fé é pública. Evidentemente que em algumas circunstâncias, por conta da perseguição, muitos cristãos foram batizados escondidos, mas sempre diante de testemunhas, sempre professando publicamente a sua fé em Cristo. Outro elemento de esperança na promessa de Cristo. O batismo leva a pensar no que Cristo fez e no retorno triunfal do nosso Senhor. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la no tempo de Cristo. Então, se chegamos até aqui, no primeiro momento, no início da fé cristã, eu tenho certeza de que Ele vai completar a obra. Quando alguém vai ao batistério e professa publicamente, crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se ele chegou até ali, é porque ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E o mesmo Espírito que vai guardá-lo, preservá-lo no Evangelho até o dia final. É uma esperança na promessa do Cristo vivo, que está conosco todos os dias. E é também um compromisso com a igreja local, com a igreja de Jesus. No Novo Testamento não há cristão sem igrejas. E nós estamos com esse fenômeno terrível, miserável, que é os desigrejados e agora os semi-desigrejados. Vem um domingo e falta 4. Vou até escrever um artigo sobre isso.
Então o indivíduo disse, não, eu amo Jesus, eu amo a igreja. Ah, Betel é uma benção, né? Mês passado eu estive lá, eu achei interessante, o culto, gostei muito e tal. Então o indivíduo não tem conexão com a igreja, não tem participação na vida da igreja, não? Ele não tem vida na igreja. Ele simplesmente vai à igreja como vai no lançamento aí do novo filme que está no cinema. Ele falou, vou naquele cinema, assistir aquele filme lá, então está tendo coisa nova lá, eu vou. Então não há conexão, não há firmeza. Qualquer coisa é motivo para ele se afastar da comunhão. Interessante notar que a palavra sacramento, na estrutura do Império Romano, de onde vem o conceito de sacramento, era um juramento que o soldado romano fazia de lealdade, ainda que lhe custasse a vida. Então, o batismo é um compromisso com Cristo, mas também com a igreja local. Razão pela qual faço sempre questão de que os candidatos, um deles representando o grupo, leia o Pacto das Igrejas Batistas. E se nós formos seguir à risca aquele pacto, tem muita gente que não pode mais continuar como membro da igreja, está desonrando o pacto. O pacto diz sobre o compromisso com a igreja, o dever de usar dons e talentos para a edificação da igreja, de se envolver no ministério da igreja, de participar, de contribuir, de orar pelos enfermos, de evitar a detração. Ou seja, tem vários elementos lá sobre o pacto que nos une como igreja local. E nesse particular, a Igreja Batista prima muito sobre essa importância da igreja local. Eu finalizo lendo o documento do século XVII, Confissão de Londres, de 1689, que resume a nossa fé. Como batistas, o batismo cristão para nós está resumido aqui. Capítulo 29 desse documento, você pode encontrar na internet, facilmente, está lá, em língua portuguesa. O batismo é uma ordenança no Novo Testamento, instituída por Jesus Cristo, para ser, para a pessoa batizada, um sinal de comunhão com Cristo na sua morte e ressurreição, de união com Ele, da remissão dos pecados, da consagração da pessoa a Deus, através de Jesus Cristo, para quê? Viver e andar em novidade de vida. Somente podem ser submetidas a esta ordenança as pessoas que de fato professam arrependimento para com Deus, fé e obediência ao Senhor Jesus. O elemento externo a ser empregado nesta ordenança será a água, na qual a pessoa será batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a devida administração desta ordenança, é necessária a imersão, ou seja, a submersão da pessoa na água. Então, desde o século XIX, está aqui os documentos da nossa fé. Nós queremos que o batismo como ordenança, como símbolo da nossa união da morte e ressurreição de Cristo, como rito de iniciação da fé cristã, batismo por imersão, como modo aplicado no Novo Testamento, batismo aplicado somente aos crentes, aqueles que professam sua fé em Jesus, e o valor do batismo está nessa experiência com Cristo e no compromisso com a igreja local. Que Deus, então, nos abençoe. Fiquemos em pé, vamos ler Romanos 6,4. Esse é o verso que me empresta no certificado de batismo das nossas igrejas. Esse documento é um resumo da nossa teologia do batismo. Vamos ler juntos? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças pelo privilégio de dedicar algum tempo no estudo da Tua Palavra. Te louvamos porque esse é um rico privilégio. Como é bom poder ler a Tua Palavra e meditar nela. Te louvamos, Senhor Deus, pela graça que recebemos de passar pela experiência do novo nascimento. Nós sabemos que o homem é nascido de Deus, não pela vontade do homem, nem da vontade da carne, mas pela obra do Teu Santo Espírito. É o Senhor quem regenera o coração do incrédulo. Nós te louvamos porque em algum momento da nossa história, essa obra aconteceu na nossa vida. Te louvamos pelo novo nascimento, sem o qual ninguém pode entrar no reino dos céus. Senhor, te bendizemos porque em algum momento da nossa história, aprove ao Senhor que nós fôssemos batizados em nome do Deus Trino. Que dia memorável para cada um de nós, trazer à memória aquele dia em que publicamente professamos a nossa fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós te damos graças por isso, pelo ensino precioso da Tua Palavra, que o batismo é uma ordenança de Cristo. Nós queremos entender sempre assim, Senhor. Nos ajude a ampliar o nosso entendimento e visão sobre essa ordenança tão
importante na vida da igreja. Abençoa os nossos irmãos que estão sendo preparados para o batismo agora em setembro e permita, Senhor, que possamos valorizar essas preciosas doutrinas da nossa fé, que tantos outros antes de nós lutaram para sistematizar e defenderam como sendo a verdade da Tua palavra. Nós te damos graças pela tradição batista, na qual estamos todos inseridos. Te louvamos, Senhor Deus, porque esse povo, ao longo de mais de 4 séculos, tem sido fiel ao Senhor no cumprimento da sua palavra. Apesar das fraquezas, das limitações, dos equívocos, nós te louvamos, Senhor, pela Igreja Batista e pedimos que todos os teus servos e servas permaneçam fiéis ao Evangelho, pregando tão somente aquilo que a tua palavra ensina. Oramos com o coração agradecidos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol